Olá! Hoje a nossa aula é sobre osmose em células vegetais e animais. Antes da gente falar desse conceito do que de fato acontece, a gente tem que voltar um pouquinho e relembrar o que é hipotonia, hipertonia e isotonia. Então, existe uma relação entre a concentração de soluto e de solvente. Solvente sempre ele é líquido. O soluto é que então é a estrutura que vai então permitir se vai entrar mais solvente ou não. Então aqui o meu exemplo ele é bem simples. Vamos imaginar que eu tenho 3 copos e que no primeiro exemplo eu vou colocar lá muito soluto, mas muito mesmo. Vamos imaginar no açúcar. Eu coloco lá uma boa parte de açúcar dentro desse copo. E eu coloco uma medida de água que não é o suficiente para dissolver todo esse açúcar. Então, eu coloquei lá apenas um pouco de água. No caso, quando eu tenho muito soluto e pouco solvente, significa que eu tenho uma reação aqui de hipertonia. Hipertonia ou hipertônica, uma solução hipertônica. Ou seja, eu tenho alta concentração de soluto e eu tenho baixa concentração de solvente. Muito bem, meu segundo caso é totalmente o contrário. A gente vai falar sobre hipotonia. Ou seja, hipo é baixo, né? O que significa isso? Significa que eu tenho alguma coisa de soluto e eu tenho muito solvente. Então, quando eu tenho alta concentração de soluto, de solvente, e eu tenho baixa concentração de soluto, o contrário, né, do de cima. Então, eu tenho um caso de hipotonia. Muito bem, quando eu tenho uma concentração adequada, ou seja, é algo que está proporcional entre soluto e solvente, então eu falo que eu tenho um caso de isotonia. Então, iso significa igual, né? Ou seja, o tônus, existe um equilíbrio entre as concentrações de solvente e de soluto. Então, isso aqui, no caso, vão estar em equilíbrio. Bom, tendo esse conceito feito, então fica fácil agora da gente entender o que é a osmose. A osmose é a passagem do meio de solvente para o meio de menor concentração, de soluto para o de maior concentração. Isso acontece sem gasto de energia pelas células. No caso, a célula animal, ela pode aumentar, fazer essa parte da absorção de água quando ela tem muito soluto dentro dela. Essa célula, ela cresce, ela aumenta o seu tamanho e quem faz todo esse controle é a membrana plasmática e se ela encher muito de solvente, ela pode sofrer uma lise. Então tem que ser muito, a membrana plasmática tem que controlar muito bem isso. O oposto disso seria ela perder esse solvente, ou seja, o líquido que está dentro dela, passar para o meio externo quando ele fica mais concentrado, que seria no caso o sistema circulatório, e se isso acontecer de maneira muito sem controle, se a membrana plasmática não der conta disso, então ocorre um processo de crenação. Então, em célula, no caso das animais, a gente pode falar de crenação, ou seja, ela perdeu todo o solvente dela e ela também pode aí ficar não adaptada para qualquer função que ela vai exercer. Então, a lise ou a crenação são estágios aí extremos, deixando indisponível a célula. No caso das células vegetais, existe um fator aí mais importante porque os vegetais eles têm parede celular. E a parede celular, ela é composta de polissacarídeos. Então a parede celular, ela ajuda nesse processo osmótico, de controle osmótico. Então a célula vegetal dificilmente ela vai lisar, ela vai romper, porque a parede celular ela protege e a membrana plasmática vai conseguir fazer esse controle com mais eficiência. No caso da célula vegetal, a gente classifica em pontos de turgescência. Então, se a célula tem uma grande concentração de solvente, significa que ela tem um maior potencial de turgescência, né? Ou pontos de turgor, que a gente chama. Ela fica túrgida, cheia de solvente. Quando ela perde essa água, a gente fala então que ela diminui o ponto de turgescência, ou diminui o seu teor, né, seu turgor. Então, ela fica num volume menor.
Muito bem, então o vestibular trabalha com vocês nesse sentido. Ele gosta muito de pedir aí sobre pontos de turgescência da célula vegetal. Ele coloca os esquemas, né, as figurinhas com a célula aumentada, depois a célula diminuída, e aí ele vai trabalhar a questão da osmose. Então, assim, o principal, não pode esquecer, osmose é um processo sem gasto de energia nenhum. O solvente ele passa pela parede celular e pela membrana plasmática, ele é controlado para isso em relação tanto à parte interna dentro da célula vegetal e do meio externo do vegetal. E o mais importante também é essa questão de visualizar, é visual. Eu olhei a célula está preenchida, ela está túrgida. Aí eu olhei lá, a célula está meio com a parede, né, meio frouxa, então significa que ela está perdendo água. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.